Olá, povo santo lindo e abençoado de Deus, mais uma aula aqui no canal. Quem chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Mari Estela Coura e hoje nós vamos para 2 Reis, capítulo 5 e capítulo 6. Se que não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve, clica no sininho, toda semana sobe aula nova. Vambora pra aula. E existia um chefe do exército da Síria, o nome dele se chamava Naamã. Ele era um grande homem aos olhos do Senhor, ele fazia coisas que eram retas para o Senhor. E eles saindo de lá, pegaram uma moça como serva da sua esposa, levaram ela presa. Só que esse homem, ele tinha uma lepra no corpo que ele não conseguia de jeito nenhum se livrar dela. Ele era leproso. E ninguém conseguia ver porque ficava debaixo da roupa dele, da armadura, de tudo, porque era no seu corpo todo. Seu corpo todo ficava branco de tanta lepra. E essa menina, essa serva que foi levada presa, falou para sua senhora, que é a esposa de Naamã, o seguinte: se você conhecer o profeta que está em Samaria, ele, através de Deus, curaria essa sua lepra. E aí a esposa dele foi até ele e falou sobre isso, que tem um homem em Samaria, um profeta lá, que curaria a lepra dele. Então Naamã foi até o seu senhor e falou com ele o que estava sabendo, e o seu senhor fez uma carta a próprio punho e colocou ouros e pratas e mandou para o rei de Israel, dizendo que estava mandando o seu servo Naamã, que era chefe do exército, para lá para ser curado por esse tal profeta que tinha lá. Só que aí, quando o rei de Israel recebeu essa carta, ele interpretou mal. Ele achou que o outro rei tivesse falado para ele curar a lepra do seu servo, mas não, ele queria um profeta. E aí esse rei de Israel rasgou o seu vestido e falou assim: agora ele quer arrumar um problema comigo, porque ele tá achando quem sou eu para poder curar a lepra de um servo dele. Eu não sou Deus, eu não sou profeta. E aí o Eliseu apareceu, chegou lá e falou assim: deixa que ele venha. E aí ele vai ver que aqui existe um profeta do Senhor. Ele será curado, Deus curará ele. Então Naamã, parando com seus carros na porta de Eliseu, Eliseu falou para ele: vai até o rio Jordão e se lava 7 vezes que você sarará da sua lepra, você sairá de lá curado. E aí ele ficou perplexo. Ele: porque no Rio Jordão, por acaso não tem o rio de Abanar, de Farpar, de Damasco, que são rios limpos que eu posso entrar? Por que de Jordão? Porque o rio de Jordão era um rio sujo. Era um rio que tinha muito restos de holocausto, muitas coisas sujas lá, fedorentas. Mas o profeta mandou ele mergulhar no de Jordão. E aí os servos de Naamã chegaram nele e falaram: meu senhor, toda humildade, meu senhor, ele é profeta. Você não vai fazer o que ele tá falando, você veio até aqui pra isso, você não vai fazer o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá falando, ele não quer te humilhar, ele sabe o que ele tá falando. E aí então Naamã foi lá no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes e saiu de lá curado, sem a sua lepra. No 7º mergulho que ele levantou, ele já estava com a pele toda restaurada. E aí Naamã falou para Eliseu: eis que nunca conheci um profeta como você, e não existe realmente outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, e vou te ofertar com algumas mulas, com algumas coisas. Ele queria presentear Eliseu. E ele falou: eu vou te dar essas coisas para que você não fique sem o holocausto para servir ao Senhor, o Deus de Israel. E Eliseu não quis. Eliseu falou: não precisa, você pode ir, pode levar suas coisas, não tem problema, não precisa deixar nada aqui não, eu fiz de bom agrado mesmo. Então Geazi, que era o servo do Eliseu, que caminhava junto com ele, era o moço que caminhava junto com ele, ficou indignado. Falou: Eliseu, você deixou ele embora, não recebeu nada, não pegou nada. Não, você não pode não receber, a gente tá precisando de coisas e você não quis receber. E Eliseu falou: não precisa receber. E aí Geazi foi atrás de Naamã sem Eliseu saber, para pegar as coisas que Naamã queria dar. E aí Geazi chegando, Naamã saiu do cavalo, pulou do cavalo, olhou para ele e falou assim: o que tá acontecendo? Tá tudo bem? O que houve? E Geazi, esbaforido, correndo, falou assim: não, porque tem 2 mancebos lá que precisam de ajuda, estão necessitados, e eu vim pegar os talentos de ouro, de prata que está com você para poder ajudar esses 2 mancebos. E aí Naamã falou: não, pode levar, leva sim. Já que Eliseu não quis receber, então ele achou que Eliseu tivesse mandado Geazi lá. Ele deu as coisas para Geazi e Geazi foi. Quando Geazi chegou lá, Eliseu falou: onde você estava, Geazi? E ele falou assim: não estava em lugar nenhum não, estava por aqui mesmo. Só que ele mentiu para Eliseu e ele pegou o que não devia ter pego, porque Eliseu falou para Naamã que não precisava naquele momento. E aí o que aconteceu? Toda a lepra de Naamã foi para Geazi. Geazi ficou leproso por conta de uma mentira. Ele fez uma forma errada, de um jeito errado, todo errado, né, gente? Porque assim, o que a gente aprende dessa história? Que a gente não pode pegar mais do que a gente precisa. Tem bênçãos que Deus vai dar pra gente, que é pra gente.
Mas tem bênçãos que Deus vai dar pra gente que é semente. Então, nesse caso, Eliseu entendeu que naquele momento ele não precisava daquilo. Não precisava de alguma forma, ele era um homem de Deus. E aí Geazi criou uma ganância e pensou, não, eu tô precisando, a gente tá precisando. E naquele momento realmente podia estar até precisando, mas se Eliseu, que é o profeta, falou que não precisava, Geazi não tinha que ter ido, muito menos mentido e ter pego o que não era para ele pegar. E aí Deus castigou ele com a lepra. E ele entendeu que ele não podia ter feito isso e todo mundo viu o que ele fez. Porque nada é encoberto aos olhos do Senhor. Toda mentira, toda falácia, tudo que se é falado que não provém de Deus, uma hora a casa cai. E foi bem rápido dele, no caso. E aí um dos filhos dos profetas falou para Eliseu que onde eles estavam estava pequeno para eles morarem, né? Porque tinha os filhos dos profetas ali com Eliseu para poder aprender as coisas com Eliseu. E ele falou assim, eles falaram assim, Eliseu, vamos com a gente lá perto do Rio Jordão, que lá a gente vai fazer uma tenda para poder alargar e ter mais espaço pra gente ficar. E nisso que eles estavam lá no Rio, procurando coisas, eles pediram para Eliseu ir com eles e ele falou, não, eu vou. E aí eles cortando madeiras, cortando as coisas que eles precisavam para fazer a tenda, caiu um ferro no rio. E um dos meninos falou assim, ai, Eliseu, esse ferro é emprestado, a gente pegou emprestado, a gente não pode perder ele. E aí Eliseu cortou um tronco de madeira, jogou e aí o ferro flutuou. Essas coisas quando a gente conta parece até que não é verdade, mas gente, tá na Bíblia, é verdade. Tudo que tá escrito é verdade na Bíblia. Não são historinhas da carochinha. Então assim, a palavra do Senhor ela é viva, ela é vida, ela é eficaz. Então tudo que está escrito aqui é para nossa edificação, para aprendermos algo com o Senhor, para fazer ou para não fazer. Então independente do tempo, de milhões de anos atrás ou milhões de anos na frente, vai sempre ser eficaz e viva a palavra do Senhor. Então o ferro subiu no rio e eles pegaram esse ferro. Então com esse tronco que Eliseu jogou, o ferro flutuou como se fosse um imã. E ele pegou o ferro porque era um ferro emprestado, tinha que devolver, né? E nesse mesmo período, o rei da Síria fazia guerra com o povo de Israel. E aí eles chamavam seus servos e falavam assim, olha, vamos acampar agora em tal lugar. E só os servos sabiam. Só que Deus contava isso para Eliseu. Eles vão se acampar em tal lugar. E aí eles descobriam. E aí eles saíam de lá. O povo da Síria ia atrás do povo de Israel, o povo de Israel já não estava lá. Então não tinha como saber disso se algum servo não tivesse falado o que eles iam fazer. Só que Deus estava falando para Eliseu. E ele chamou um dos seus servos e falou assim, tem algum caguete aqui dentro do nosso meio. Porque a gente está indo atacar e eles não estão nos lugares que a gente está indo atacar. A gente está fazendo tenda nos lugares para ficar perto deles e eles não estão. E aí o seu servo falou, meu senhor, não tem ninguém falando nada. É porque ele serve ao Deus de Israel, que é o único Deus que fala para ele o que está acontecendo. Ele falou, não é possível. Então teve um dia que eles cercaram. Eles cercaram com carros e cavalos na noite, de madrugada. E aí tinha um moço com Eliseu e falou assim, e agora, meu senhor, o que faremos? E aí Eliseu respondeu, não se preocupa, porque maior é o que está em nós do que o que estão com eles. Porque o exército sírio era muito grande, e tinham poucas pessoas com Eliseu. Só que Eliseu, com seus olhos espirituais, conseguiu ver anjos e cavalos ao redor, que eram incontáveis. E aí Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos desse moço, para que ele visse o que Eliseu estava vendo. E esse moço viu a quantidade de anjos e cavalos que estavam ali como um exército, para livrar eles da mão do povo da Síria. Então, a gente não consegue ver, mas o mundo espiritual é ao nosso favor. Então, não importa a quantidade de pessoas que vai contra você, não importa a força que eles vão pra cima de você. Podem ser muitas pessoas em cima de você e você ser só um. Mas o que importa é quem está com você. Quem está com você é que vai dizer se você é o vencedor ou não. Então, não se preocupe com guerra. Guerra faz a gente avançar. Não se preocupe com preocupações, tormentos da vida, do dia a dia. Essa guerra já está vencida, você precisa abrir os seus olhos espirituais e ver o mundo espiritual ao seu favor. Então como é que a gente ganha essa guerra? Jejum e oração, clamor ao Senhor, que Ele manda socorro pra gente. Essa história é linda, né? É linda demais porque a gente consegue entender que o mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui, gente. Vocês imaginam que a Terra é o Maracanã e o mundo espiritual é o planeta. 3 vezes maior, 5 vezes, 10 vezes maior. Então, depois eu vou gravar um vídeo falando mais sobre isso, mas essa aula aqui a gente precisa continuar para não se estender muito. E o que aconteceu? Depois que Ben-Hadad
o rei do exército da Síria cercou o povo, houve muita fome. Por quê? Eles estavam todos num lugar só e eles cercaram ao redor o povo que estava ali com Eliseu. E eles não podiam sair para plantar, para colher, para comprar, para trocar, eles não podiam sair dali. Então eles viveram pique da Walking Dead, o que tinham ali para comer. E chegou um momento que eles não tinham mais nada. Eles começaram a vender um pro outro, cabeça de jumento, esterco de boi, eles foram comendo essas coisas. E o que acontece? O rei, passando pelo muro, uma das mulheres gritou, falando: me acode, Senhor, me acode, meu Senhor. E ele falou: quem sou eu para te acudir? O que você quer? Não tenho o que possa fazer. E ela falou assim: porque uma mulher que mora perto de mim tem um filho e eu também tenho. E o que acontece? Nós combinamos de matar um filho para nós comermos e depois no dia seguinte matar outro filho. Só que eu matei o meu filho para ela comer, mas agora ela escondeu o filho dela, ela não quer matar o filho dela, gente. Eles estavam matando os filhos para comerem, uns matando os outros. Agora você imagina só, um pai e uma mãe matar o filho para comer. Eu não consigo pensar numa coisa dessa, porque se alguém tivesse que morrer, seria os pais para alimentar os seus filhos. Mas no caso, eles deviam ser pequenininhos, deviam ser bebês, crianças pequenininhas, então eles estavam matando as crianças para poder se alimentarem naquele lugar que estava escasso, não tinha comida mais, não tinha mais nem esterco para comer. E aí o rei rasgou os seus vestidos, a vibe do rei era rasgar os vestidos, né? O rei rasgou o seu vestido e falou assim: que Deus faça comigo igual, se no dia de hoje eu não arrancar a cabeça do Eliseu e matar ele, porque ele falou que a culpa era de Eliseu. E aí, antes do mensageiro chegar a Eliseu, ele estava sentado com os anciões na beira da porta e falou assim: vocês estão vendo? O mensageiro vem para dizer que ele vai arrancar a minha cabeça. E o mensageiro chegando, ele falou: eis que esse mal vem do Senhor, de quem mais poderia? Quem mais poderia mandar esse mal pra gente, se não fosse o Senhor? E aí no próximo vídeo eu vou dar continuidade a essa história, o que aconteceu, se arrancaram a cabeça de Eliseu realmente e se eles conseguiram sair dessa prisão que eles fizeram. Tá bom, povo de Deus? Então fica por aqui, não perca a próxima aula, tá bom? Beijo grande e até logo!